tem um... Assim, eu sou economista, entendo aí um pouco do discurso que você fala, mas tem uma diferença de quando assume uma cadeira pública. Por exemplo, você foi diretora de desestatização do Paulo Guedes. Eu não sei qual que é a sua avaliação sobre o trabalho que você fez, mas muitos, inclusive o próprio Amoedo, falam assim, olha, desestatizou muito pouco. A gente, pelo contrário... Criou duas. A gente criou novas. E aí, como... eu acho que você sentiu um pouco na pele o que é isso. Você acha que o governo está fazendo um bom trabalho no sentido da agenda liberal e fazendo uma autocrítica ou uma avaliação do seu trabalho? Então, eu acho que tiveram vários avanços importantes, né? A Previdência, o maior de todos, mas fora isso, vários outros. Lei de Liberdade Econômica, é isso que permite que você abra qualquer negócio pequeno, sem precisar de um monte de burocracia. Marco Legal do Saneamento, incrível, que, aliás, falando de desestatização, acabou de acontecer da SEDAI, né, que é a empresa de saneamento do Rio. Sim, do Rio. O Rio tinha se transformado num esgoto a céu aberto. Gente, e vamos parar um pouquinho, rapidamente, só para pensar nos números. A gente está falando ali de 30 bilhões de investimento, mais tarifas, né, para a população mais carente, que não vai precisar pagar por aquilo, 30 bi de outorga, uma dinheirama. E o que foi feito? A gente pensa, todo esse dinheiro, o que foi feito nos últimos anos para deixar o Rio um esgoto? As pessoas sem tratamento de esgoto. Então, assim, na Idade da Pedra. Então, eu acho que tiveram muitos avanços importantes, sim. Mas, de novo, muitos desses avanços não passam só pelo Executivo e muito menos, assim, não é só do Ministério da Economia, passa pelo Executivo e depois tem o Legislativo. Tem uma espécie de lenda de que algumas empresas podem ser desestatizadas só pela vontade do Executivo, mas a maioria delas precisa de algum tipo de autorização legal. É o caso do Correios. O Correios não precisa de uma lei que permita que ele seja privatizado, mas precisa quebrar o monopólio, porque a gente sabe que o que pode dar errado numa privatização? Ela sair de um monopólio público, um dono público, para um privado. Isso acaba... A empresa TV Lula, que virou TV Bolsonaro. A EBC poderia, sim, ser privatizada, mas ainda assim você tem que mudar porque tem uma coisa que só a empresa tem também uma alteração legal que a empresa estatal que pode fazer aquela comunicação, você teria que abrir para poder contratar qualquer empresa para fazer aquilo. Então, todos têm algum tipo de autorização legal que precisa ser modificada, né? Ô Marina, e assim, a sua experiência que você teve na política, você pretende prosseguir como candidata em alguma eleição futuramente? E o que você espera dessa reforma tributária que parece que vai vir, mas não vem, nunca vem? Bom, por partes. O futuro a Deus pertence, eu não sei. Agora, realmente, o que eu gostaria era de falar da importância dessas reformas que as pessoas não entendem, né? Então, acho que a principal delas, a reforma administrativa, acho que a gente tinha que falar um pouquinho mais, porque tem muita coisa legal e afeta todo mundo. E quando eu estudei em São Paulo, eu fui responsável pelo plano de governo aqui, deu para ver os incentivos são errados. Por que as crianças não estão aprendendo na escola, né? Por que o nosso serviço de saúde poderia ser muito melhor do que é? E tem muito a ver com incentivos errados. Então, acho que isso é importante. Metas, não dá para ter estabilidade para todo mundo. Por que um médico do setor privado não tem estabilidade e o do setor público tem que ter, né? Não faz nenhum sentido. Então, tem que ter avaliação por desempenho. Então, esse é um primeiro ponto. Da reforma tributária, a gente vai falar mais a respeito. O que tem se discutido é que, da maneira como está muito fatiada. Então, que as melhoras poderiam ser incrementais, né? O que a gente precisaria em termos de reforma tributária? A gente precisaria tirar essa maluquice que a gente tem hoje. A gente leva 1.500 horas para pagar imposto no Brasil, né? Tem lá, os principais países do mundo tem, 8 impostos, a gente tem 180. É uma loucura completa. Então, e dá maior isonomia, né? Igualdade para qualquer um que quer montar ali seu primeiro pequeno negócio, que quer fazer uma coisa, entrar num setor. Hoje você não sabe, enfim, você não sabe nem que tributo pagar, por onde começar, o mesmo produto, às vezes dizem que é uma coisa, depois diz que é outra, então é uma insanidade, isso só atrapalha. Aparentemente,
Acho que diferente da reforma administrativa, eu vejo na reforma administrativa uma vontade e eu acho que a gente tem que pressionar para que todos entrem, inclusive os membros de poder, né, que são os juízes, porque não é o executivo que poderia fazer isso. Tem que ser o legislativo. Não, mas já tem... Olha, você viu lá a emenda... Você viu a emenda do Kim? Você viu a emenda do Kim? Já tem mais de 150 parlamentares que assinaram. Que é exatamente para incluir juízes. Então, assim, dá para fazer. Esperar. Mas nesse sentido... Candidato, querida candidata, eu sabe que eu acho que... Eu só acredito numa coisa. Só acredito vendo. Fazer a primeira reforma. Voto facultativo. A segunda, não tem reeleição. Perfeito. Entra lá, faz o mandato e pega embora. o boné Reforma e teloga. política, concordo. Vê se vai fazer isso. Não nem vai, por um não vai cacete. mexer nem Então a pau, tudo né? é poder. Os caras estão se lixando pro Brasil. Eles querem nosso impostinho bonitinho igual a gente paga. E se não, põe a culpa na gente, que não usa máscara, que e não sai, vota não sei direito. o quê. E não vota direito. E o Brasil é um povo burro. E a gente fica na sabe mesma. votar. E a gente sempre aqui nessa conversinha, doutora. Porque é ruim. Doutora! É ruim falar isso. Doutora não, Tem que doutora. votar com consciência, né? Fala, vote com consciência. Também Parece acho. que a gente Na vota muito próxima louco. eleição, eu Marina, estarei lá. doutora não, Marina.